Meus amigos, vamos acompanhar. Está todo mundo falando desse possível encontro aí com o presidente americano, o presidente Donald Trump, com o descondenado Lula. Galera, e é muito importante de ver um comentário aqui nesse vídeo que vai ter. Esse vídeo tá muito espetacular. E vou dizer por quê. Porque o Lula tá se achando, tá com a bola toda cheia. E se ele for, o Guga Chakra aqui, ele fala, se o Lula for com a bola cheia do jeito que ele tá tendo, ele vai se arrebentar todinho, porque o presidente americano teve o presidente da África do Sul, que foi todo se achando, levou presente, levou pessoas ali conhecidas que o Trump gosta, e passou a maior vergonha. E eu tenho certeza que o Lula vai passar a maior vergonha da história de um presidente brasileiro. Não vai ficar por isso mesmo as falas de ataque que o Lula vem fazendo contra o presidente americano nesses últimos anos. O Trump está de olho no Lula e o Lula vai passar uma vergonha tremenda. Vamos acompanhar aí a militância falando sobre esse encontro. Agora, eu acho que o caso que o Itamaraty, que o Planalto tem que prestar atenção não é o do Zelensky. O Trump nunca gostou do Zelensky. Ele não gostava do Zelensky, sempre teve aquela postura pró-Putin, e o Zelensky dependendo muito dos Estados Unidos. Eu acho que é do Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. Porque o presidente da África do Sul achou também que teria uma boa relação com o presidente Trump, se preparou muito para o encontro no Salão Oval da Casa Branca, levou junto com ele alguns dos maiores golfistas do mundo, que são ídolos do Trump e são brancos sul-africanos. O Trump gosta de brancos da África do Sul, ele diz que são perseguidos, então o Cyril Ramaphosa levou esses três, levou um livro maravilhoso de golfe para o Trump, chegou todo lá preparado e caiu na armadilha. De repente Trump pediu para apagar a luz e colocou um vídeo lá dizendo que os brancos são perseguidos na África do Sul. Então o presidente Lula tem que tomar enorme cuidado diante do risco de cair numa armadilha similar à do Ramaphosa. Isso teria uma probabilidade muito maior de acontecer em um encontro no Salão Oval da Casa Branca do que num encontro remoto. Com um agravante por causa do presidente Lula, ele não fala inglês. O Cyril Ramaphosa fala inglês fluentemente, é uma das línguas oficiais da África do Sul. Então, assim, teria essa dificuldade maior também. Marina, aí quando a gente fica na expectativa já, vai rolar o encontro, não vai? Procura o pessoal do Itamaraty, Palácio Planalto, todo mundo muito cuidadoso. Hoje o presidente Lula deu aquela entrevista e perguntaram, vai ter um encontro, vai ser presencial, vai ser por telefone, videoconferência? Vamos ver, estamos acertando. Não é uma decisão nesse momento, mas é essa cautela, né? Disposição os dois já mostraram que tem, mas é uma cautela do governo brasileiro muito ligada à diplomacia. O governo brasileiro trata, assim, um entusiasmo com moderação, porque eles sabem que é tudo muito imprevisível, né? E também, claro, um encontro entre chefes de Estado sempre tem muita deliberação para fazer, sempre tem muita negociação para você acertar a agenda, né? Os tópicos do que será tratado. O presidente Lula hoje disse que não tem veto ao assunto, mas a gente sabe que ele bota um limite ali, até fez isso no discurso dele na ONU, sobre a questão da soberania, da interferência em assuntos domésticos, nas instituições brasileiras, enfim, mas quer conversar sobre tudo. Então, foi uma repercussão muito grande o Guga chamou de date, né? Aí os bolsonaristas, eles gostam de tentar botar água no chope, dizendo que não, que esse aceno, na verdade, é uma armadilha, não é amor, é cilada, porque ele está tentando atrair o presidente Lula para tratar de outros assuntos, inclusive sobre a questão da, entre aspas, perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, e que ele estaria fazendo uma estratégia. O Guga também citou o Zelensky, o pessoal que é apoiador do ex-presidente Bolsonaro fala que ele está fazendo mais ou menos o que fez com o Zelensky, que primeiro atraiu o presidente da Ucrânia e depois fez aquela cena toda de humilhação no Salão Oval, enfim, essa é a repercussão. E, na verdade, muita gente incomodada e irritada, porque até então o deputado Eduardo Bolsonaro se colocava ali como o único acesso à Casa Branca, né? Inclusive boicotando missões de senadores que estavam ali tentando acertar agendas com parlamentares, a reunião do Scott Bessent, né, secretário do Tesouro, com o ministro da Fazenda também não aconteceu, muito por conta de boicote e tal, então a repercussão é enorme aqui. O governo brasileiro está tratando com muito entusiasmo essa abertura, né, essa química que rolou entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, mas sem saber exatamente em que formato isso vai se dar. O presidente Lula hoje não descartou que seja presencial, muito porque, segundo diplomatas, ele confia nesse talento que ele tem ali na conversa, no diálogo, de saber introduzir os assuntos, de saber levar adiante. Tem uma grande aposta do Itamaraty sobre isso. Mas também pode ser que talvez mais tranquilo seja uma videoconferência ou um telefonema. Esse telefonema já está sendo cogitado há muito tempo.
mas sempre com um pé atrás de diplomatas dizendo, olha, a gente não sabe o que vai acontecer e não tem abertura. E eu achei curioso, hoje um diplomata me disse o seguinte, que desde que houve o fim do julgamento do núcleo crucial na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, eles já tinham sentido uma leve abertura dos Estados Unidos, como se fosse um fato que se impôs, assim, não adianta mais tratar desse assunto, esse assunto já é uma página virada. Então eles sentiram assim uma pequena abertura, não que a relação esteja fluindo, não que esteja fácil conversar sobre o tarifaço, nada disso, mas pelo menos eles sentiram um pouco isso, como se fosse um recado de que a democracia do Brasil está amadurecendo. E eles começaram a achar que algumas pontas foram ali se juntando, sabe? Umas portas foram se abrindo e tal, e aí vem esse grande recado aí na ONU, essa possibilidade, uma grande oportunidade de conversa, mas ainda não se sabe de que forma isso vai se dar, nem quando. O Flávio, a gente viu que o presidente Lula disse, né, eu nunca vou colocar na mesa de negociação assuntos que somos completamente oposição, né, eu coloco quando a gente tem algum meio do caminho. E ele estava muito leve ali quando ele fala do Trump, então queria entender que perspectiva ele também já passa sobre esse encontro. Eu acho que o fundamental é que os dois presidentes estão demarcando o rol de temas que são passíveis de negociação. E hoje, na entrevista do presidente Lula, isso ficou muito nítido, Marcelo. Ele usou a expressão pautas positivas, né? Então, uma agenda em que haja possibilidade efetiva de negociação entre os dois países, que eu lembro, vivem um momento muito tenso de relações diplomáticas de 2 séculos e de relações amistosas, com uma ou outra rusgas, diferenças, mas nunca no nível a que chegaram nesses últimos 2 meses, em razão da interferência de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo, a partir dos contatos que tem na Casa Branca. Lula mencionou um rol de temas, por exemplo, assuntos empresariais, comerciais, industriais, tecnológicos, digitais, falou de Big Tech, falou de inteligência artificial, falou até bastante de terras raras, de uma negociação que interessa ao Brasil com parceiros estrangeiros, na direção não da exploração pura e simples, mas também do beneficiamento. Eu já ouvi semanas atrás, quando o assunto terras raras apareceu por uma referência do encarregado de negócios da Embaixada Americana aqui no Brasil, que não havia interesse do Brasil num neo-extrativismo. E o Lula chegou a mencionar o que acontece com o minério de ferro, que sai o minério e não há um esforço de parceria, de beneficiamento por parte desses compradores internacionais. É uma disposição bastante intensa de um rol de relações comerciais, mas voltou a repetir que democracia e soberania não estarão sobre a mesa. E eu acrescentaria, como contido nesses 2 conceitos, as decisões do Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que há, sim, uma janela para um início de relações, de diálogo, mas com essa interseção desses assuntos. E me parece, eu não sei se o Guga tem a mesma sensação que eu, que meio ambiente também ficará de fora. Ontem, na entrevista que tivemos com uma porta-voz do Departamento de Estado, ela desviou bastante desse tema. Disse que Brasil e Estados Unidos têm interesse numa agenda, ou os Estados Unidos de Trump em particular têm interesse numa agenda de paz, respondendo a uma pergunta sobre... Daí faz uma comparação com a direita, que a direita também tem o mesmo direito, né, não sendo aqui repetitivo, de fazer onde nós acertamos, porque a esquerda não está alcançando, né, o que nós alcançamos no mundo. Porque é disso que a gente está falando, a democracia ela não é da direita e não é da esquerda, né? Pois é, na América Latina a gente vê um pouco de tudo. Ao longo da história a gente teve presidentes que eram originalmente conservadores, mas fizeram leis sociais de vanguarda, como o caso do Uruguai. O presidente Baggio, há 110 anos, ele fez uma série de leis uruguaias que tornaram o Uruguai um país de vanguarda. Leis trabalhistas, direito a voto às mulheres, entre várias outras coisas. Mas se a gente traz para as últimas décadas, a gente pode ver presidentes de direita autoritários, como Bukele em El Salvador, extremamente autoritários, não é? Já beirando ali o início de uma ditadura, como podemos ver presidentes totalmente democráticos, como o caso do Luiz Lacalle Pou, do Uruguai. Não é? Ou o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, ex-presidente, foi presidente há uma década na Colômbia e que fez um acordo de paz com as ex-guerrilhas das Farc. Não é? Então, temos também no caso da esquerda, temos setores da esquerda altamente reacionários, que são conservadores, inclusive, como é o caso do Daniel Ortega, na Nicarágua, que é visceralmente homofóbico, é contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero, e ele faz pose que é esquerda, que esquerda pode ser contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero, e é também um presidente que é contra a legalização do aborto,
Que presidente de esquerda no século XXI seria contra a legalização do aborto? Bom, é o caso da Daniel Ortega, é o caso do presidente da Venezuela, o autocrata Nicolás Maduro, né, que também é contra as mesmas coisas. O caso da Bolívia, o ex-presidente Evo Morales e o atual presidente Luiz Arce, que são de um partido que chama Movimento ao Socialismo, são contra também esses mesmos direitos. O direito da mulher ter direito ao próprio corpo, legalização do aborto, categoricamente contra na Bolívia, categoricamente também contra a legalização do casamento entre pessoas do mesmo gênero. Então temos, e como também temos pessoas da esquerda altamente democráticas, como o presidente chileno Gabriel Boric, que inclusive é crítico dos ditadores de esquerda, ou que se dizem de esquerda, não é? E o caso do presidente Yamandu Orsi, do Uruguai, que era o herdeiro político do ex-presidente, falecido recentemente, presidente José Pepe Mujica. Mujica, aliás, que foi homenageado hoje por Orsi e também com a presença do presidente Lula numa cerimônia ali dentro do edifício das Nações Unidas. Não no plenário da Assembleia, mas em outro âmbito ali da ONU. E Boric, que inclusive foi ali hoje à ONU lançar a candidatura da Michelle Bachelet, ex-presidente socialista, 2 vezes do Chile, foi lançar a candidatura dela, não à presidência do Chile, mas, porque o Chile tem eleições agora presidenciais em novembro, primeiro turno, dezembro, segundo turno, mas sim ao posto de secretária-geral da ONU, o que, se fosse eleita, seria a primeira mulher a comandar a ONU. E a própria Bachelet, olha que interessante, uma pessoa de esquerda que foi sequestrada, detida e torturada na ditadura do general de direita Pinochet, do general Pinochet, e que foi presidente dentro de uma coalizão de centro-esquerda e que é crítica de um ditador de esquerda como Nicolás Maduro. Isso quando ela foi comissária de direitos humanos da ONU, Marcelo. O Guga, nessa fala sobre a defesa da democracia, o presidente Lula fala até dos democratas americanos. Olha, Marcelo, é uma coisa importante que a Flávia e o Ariel abordaram. Mesmo dentro da extrema-direita, há várias figuras e partidos que atuam dentro do campo democrático. A Marine Le Pen perdeu várias eleições na França, sempre cumprimentou o candidato vitorioso, como Macron, nas últimas 2 eleições, e fez oposição dentro das regras democráticas. Quer dizer, a Marine Le Pen não dá para dizer que ela tenha um viés autoritário, porque ela até hoje tem jogado dentro da democracia. A própria Giorgia Meloni da Itália também é da extrema-direita e também atua dentro do campo democrático. O problema são algumas lideranças, como o caso do Orbán na Hungria, que não atua dentro do campo democrático, ou o ex-presidente Bolsonaro e o atual presidente americano Donald Trump, que não reconheceram derrotas eleitorais. Então eu acho que cada caso é um caso. O Partido Democrata, a partir do Bill Clinton, deu uma guinada em economia, abandonando algumas das bandeiras do Partido Democrata no passado, quer dizer, foi em direção ao centro, que foi a postura, inclusive, também da administração Obama, também da administração do Joe Biden, deixando de lado algumas bandeiras da esquerda, e muitos eleitores que eram da esquerda, se verificou muito com Bernie Sanders. O Bernie Sanders, que carrega bandeiras tradicionais da esquerda, tinha entre seus eleitores o J.D. Vance, atual vice-presidente dos Estados Unidos, apoiava o Bernie Sanders. Ele deu uma guinada para a direita, como muitos outros que eram Bernie Sanders e acabaram indo para o Trump, porque eles não se sentiam representados por uma figura como a Hillary Clinton, por exemplo, que eles não enxergavam como uma figura com bandeiras tradicionais da esquerda, especialmente em questões econômicas. Hoje, o Partido Democrata em Nova York tem como candidato o Mamdani, que volta a erguer bandeiras tradicionais da esquerda. A grande questão, tema de campanha dele, é o custo de vida em Nova York, o custo elevado de vida em Nova York. Então, você vê que ele já desponta ali, ganhou a primária democrata contra uma figura que era do Partido Democrata, agora está como independente, que era o Andrew Cuomo, que é daquele Partido Democrata tradicional, mais para o centro. Estão tentando recuperar o que eles perderam para a chamada extrema-direita. E já que a gente está falando... Os amigos, acompanhamos aí o que para muitos aí pode ser um final ou uma saída feliz, tem tudo para ser o grande fim desse maior corrupto desse Brasil, o Lula. Tenho certeza que o presidente americano não vai deixar barato tudo que ele vem fazendo com o povo brasileiro, perseguindo da forma que está perseguindo a direita brasileira. E não só isso. O Lula, se a gente for pegar todas as falas chamando o Trump de fascista, chamando o Trump de ditador, querendo criar uma nova moeda para a comercialização do BRICS, o Lula está entrando no maior vespeiro aí que ele nunca imaginou entrar. Eu tenho certeza que se o Lula for para esse encontro de peito aberto, tem tudo para sair de lá com a carreira política dele
encerrada, porque vai ser desmascarado pela maior potência do mundo. Maior potência do mundo. Eu tenho certeza que os vão estar muito bem preparados com tudo que vem acontecendo no Brasil. Meus amigos, é muito importante você estar assistindo esse vídeo aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, apoie esse canal de direita, que vem trazendo conteúdos diariamente, trazendo vários vídeos para vocês acompanhar tudo que está acontecendo, as narrativas que estão sendo criadas aí, dia após dia, junto, o governo Lula tem aí uma assessoria de imprensa, que é a militância aí da Globo, 24 horas tentando passar o pano, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, o Lula tentando colocar aí a esquerda como se fosse a democrática. Isso aí é impressionante o que eles estão fazendo. E deixe seu comentário também, é muito importante, e até o próximo vídeo.